Olá pessoal, meu nome é Mário Augusto Araújo, sou trabalhador da Casa da Comunhão Espírita de Brasília, trabalho no estudo sistematizado da doutrina espírita, também faço parte do estudo e educação da mediunidade e também colaboro em relação à tribuna, quer seja presencial e também virtual, porque a nossa casa espírita se reverbera aí a todo mundo. E agora estou fazendo parte também desse projeto chamado Episódios Diários, em que nesse primeiro momento refletiremos sobre o livro Pão Nosso. Serão 180 mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel ao médium Chico Xavier, que nós conversaremos aqui um pouco na tentativa de trazer informações, trazer dicas, trazer alguns atalhos em relação às nossas vidas, aos nossos processos de recomeços, porque se tem algo que o Livro dos Espíritos nos ensina, é que uma das principais capacidades do espírito é pensar. E é exatamente essa proposta do livro Pão Nosso, nos trazendo mensagens diárias, nos trazendo um alimento da alma diariamente. O próprio título do livro faz uma alusão à oração Pai Nosso, em que Jesus nos ensina um contato íntimo com Deus, numa perspectiva de nos ajudar quando estivermos desnorteados. Nós temos a oração Pai Nosso no sentido de nos dar um norte, de nos dar um tom, quando estamos muito desconsolados, em um estado muito aflitivo, em que não conseguimos, por exemplo, concentrar para fazer uma oração, concentrar para fazer uma prece. Prece significa a mesma coisa de oração. É um ato de adoração a Deus. Mas nos lembremos que, muito embora tenhamos o Pai Nosso, o Nazareno nos ensina que se quisermos realmente nos conectar com Deus, nos recolhamos ao nosso íntimo. E a proposta desse projeto, Episódios Diários, é a gente se conectar conosco e nos conectarmos também com Deus e com a espiritualidade. E para esse primeiro episódio, a proposta é refletirmos um pouco sobre a mensagem introdutória, onde Emmanuel vem justificar o porquê desse livro. Lá em 1950, alguns, como eu, ainda estavam no estado de erraticidade. Outros já estavam num processo de planejamento reencarnatório. Outros já estavam aqui, nessa aventura extraordinária que é a reencarnação. E nesse texto introdutório, Emmanuel cita a mensagem no serviço cristão, em que ele traz, no começo, uma mensagem de Paulo na carta aos Coríntios, em que ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. E a reflexão, o primeiro destaque, é o que significa o tribunal do Cristo. Às vezes, podemos pensar que a expressão trazida por Paulo, o tribunal do Cristo, significa um julgamento em uma perspectiva vingativa, significa um julgamento em uma perspectiva rancorosa. Mas esse não é o amor de Jesus por nós. O tribunal do Cristo, conforme o Espírito Emmanuel vem descrever nessa mensagem intitulada No Serviço Cristão, é a nossa consciência. Porque a lei de Deus, ensinada pela terceira parte do Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. E Emmanuel vem dar um destaque à especificidade que é o ensinamento espírita. Não um ensinamento em uma perspectiva passiva, em que ficamos em casa, lendo,
assistindo vídeos, escutando palestras, tentando melhorar o nosso comportamento a partir de uma perspectiva indutiva. Emmanuel vem trazer uma lição bastante pontual do Espiritismo, que é o ressignificado de nós mesmos. Como nós podemos continuar a nossa existência, na perspectiva reencarnatória ou não, diante dos nossos erros. Porque se tem algo que o Espiritismo nos ensina, é melhorarmos a nossa conduta e o nosso comportamento. E o Espiritismo passa longe, muito longe, de ser um estudo apenas fenomenológico. O grande norte da doutrina espírita é a filosofia cristã, a melhoria da nossa conduta. E Emmanuel vem falar o seguinte: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomenômica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Ele vem trazer um destaque que os aprendizes da doutrina espírita, eles não levam em consideração o fator externo. Não é, por exemplo, porque eu, Mário, frequento um centro espírita, sou trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília, que eu sou um espírito de categoria crística, que eu sou um espírito bom, que eu sou um espírito perfeito. Muito pelo contrário. A doutrina espírita, como ela se propõe a fazer com que nós mergulhamos para dentro de si, nós começamos a observar efetivamente quem nós somos. E nesse sentido, no serviço cristão, está a oportunidade de nós nos vermos nos dois planos, como entidades semelhantes e não parecidas. Porque todos nós temos a nossa própria história. E ele fala o seguinte: é imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são as dos encarnados. O que é que ele quer dizer com isso? Que a vida é uma vida em abundância. Como o próprio Cristo nos sugere e nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 10. Não nos apequenemos à população material. Porque nós vamos muito além, por exemplo, dessas telas que nos conectam. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos conectados por uma espécie de Bluetooth muito mais amplo, que é o pensamento. E o benfeitor sugere, em relação ao estudo espírita: acreditamos que não se deve atacar outro ciclo da vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele que respiramos. Não vale pesquisar recurso que não nos dignifiquem. E aqui a gente já se encaminha para o final, no sentido que devemos observar o outro como um espírito imortal. E ele, assim como a gente, prestará contas do que fez. Prestará contas a Deus das suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. O próprio Cristo, e a gente já termina, nos ensina no Evangelho de Mateus que a cada um conforme as suas obras. Até o próximo episódio em que trabalharemos o texto Mãos à Obra. Tenhamos um excelente dia. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.